Agora, a gente está verificando o quê? Que a gente está analisando e auditando muitas contas de Covid, né? E aí, o que é que a gente tem observado nessas contas de pacientes de Covid? Primeiro, por ser uma internação de natureza clínica, né? Ela acontece, como eu já havia falado, em UTI, apartamento ou enfermaria. Elas são internações com isolamento, e o isolamento ele exige a utilização do EPI, ou seja, do equipamento de proteção individual, né? Para que as pessoas que entrem em contato com esses pacientes, eles não tenham tanto risco de se contaminar. Então, a gente passou a ver, dentro dos hospitais, as pessoas utilizando esse EPI, que é uma coisa nova, né? Imagina que a gente não estava acostumado a estar dentro do hospital e vendo as pessoas o tempo todo de máscara, de face shield, de capote, em determinados setores de luvas, ou seja, tudo isso passou a ser necessário. Para quê? Para que quanto mais as pessoas se cuidem e se protejam, menos risco tenham de adoecer. Então, a gente observou nas contas, inicialmente, o quê? Um aumento no quantitativo de EPI, que é uma situação que se justifica frente à questão da pandemia. E o que a gente observou em relação à validação do pagamento desses EPIs? Os hospitais que têm negociado nos seus contratos taxas de isolamento, passou a se utilizar o pagamento das diárias e das taxas de isolamento. Outras operadoras optaram por negociar diárias específicas para a Covid, ou seja, diárias já com margem suficiente para fazer frente a esse aumento da utilização de EPIs. Então, de acordo com o tipo de contrato que a operadora tem com o prestador de serviço, no caso com o hospital, a auditoria se posiciona e valida de acordo com o que está estabelecido em contrato, né? Então, realmente houve esse movimento para que pudesse dar validação ao auditor, para que a auditoria pudesse validar, houve esse movimento por parte das operadoras, no sentido de dar cobertura para que a auditoria possa validar esse EPI. Porque, numa situação de normalidade, EPIs, eles não são pagos dentro da conta hospitalar, né? Mas é preciso entender que esse momento agora não é um momento de normalidade, é um momento de pandemia, é um momento realmente que é diferente, e para esse momento é preciso que ocorram os acordos e os contratos e os aditivos que deem suporte à auditoria para que ela possa validar. Em relação às contas também, o que foi que a gente observou? A presença de exames que habitualmente a gente não tinha nas contas, né? Principalmente o exame, o SWAB, o RT-PCR para COVID-19, que é o SWAB, nasal e oral, é o exame de eleição para o paciente em vigência de sintoma com COVID, né? Pacientes com gravidade em internação, eles precisam se submeter a exames como hemograma, PCR, dedímero, ferritina, ureia, creatinina, TGO, TGP, tomografia de tórax, foi com certeza o exame de imagem mais visualizado nas contas desses pacientes para o acompanhamento realmente do acometimento pulmonar. Nos casos mais graves de pacientes internados, observou-se a utilização de antibióticos, de Tamiflu, inicialmente, sempre na desconfiança, inicialmente, para fazer diagnóstico diferencial com H1N1. A gente observa a utilização do Tamiflu, depois, quando o H1N1 negativa, aí realmente a azitromicina, a gente observou a hidroxicloroquina em muitos lugares ainda utilizada,
depois ivermectina. Então, à medida que os medicamentos, apesar de não serem específicos para a COVID, eles foram sendo utilizados, a gente começou a observar a presença deles nas contas, né? Então, e toda a medicação de suporte necessária, sintomáticos, praticamente em relação à medicação e, em alguns casos raros, a utilização de medicação antiviral de alto custo. Mas não é uma situação que a gente tenha observado com frequência, como também a utilização do ECMO em pacientes de gravidade extrema, é uma estratégia realmente extrema de salvar a vida, mas também não é uma prática que a gente tem observado na maioria dos pacientes, né? Observou-se nesses pacientes mais graves a necessidade da oxigenoterapia, realmente um item de custo elevado nas contas hospitalares, mas de extrema necessidade nos pacientes com síndrome de angústia respiratória ou pacientes com queda na saturação de oxigênio. Então, O2, máscara, paciente em intubação, pacientes traqueostomizados no respirador. Então, a gente observa que esse item, realmente, ele tem sido bastante utilizado nos pacientes mais graves, né? A fisioterapia respiratória também se faz presente de uma forma intensa. Os pacientes de UTI, realmente, eles precisam dessa fisioterapia respiratória para ajudar na recuperação. Inclusive, aqui, um agradecimento especial aos fisioterapeutas que fazem um trabalho brilhante junto às equipes de intensivistas na recuperação desses pacientes. Eu acho que é bem importante a gente tá também valorizando todo o suporte que existe nos hospitais para atender a esses pacientes mais graves de COVID.